Meu nome é Alison Reise. Aos 28 anos, nunca imaginei que ficaria sozinha no funeral do meu pai enquanto minha família sussurrava sobre mim do outro lado da sala. Meu irmão Jason se aproximou de mim, falando alto o suficiente para todos ouvirem. Ela só está aqui pelo dinheiro. Papai vai acabar com ela. O riso deles me cortou como vidro, mas nada me preparou para o que aconteceu em seguida. O advogado entrou, segurando um pendrive, e de repente o rosto do meu pai apareceu na tela. Antes de compartilhar o que ele disse, de onde você está assistindo? Clique no botão de inscrição e deixe um comentário abaixo. Você não vai acreditar como a expressão de satisfação da minha família mudou quando ouviram as últimas palavras do meu pai. Quando criança, meu relacionamento com meu pai, Robert Reis, era algo que eu prezava. Meu pai era um empreendedor imobiliário de sucesso em Boston, que construiu sua empresa do zero após herdar uma pequena construtora do pai. Ele trabalhava duro, às vezes até demais, mas sempre arranjava tempo para mim quando eu era pequeno. Lembro-me das nossas viagens de pesca para Cape Cod quando eu tinha uns 8 anos. Meu pai me acordava antes do nascer do sol e nós enchíamos a caminhonete com nossos equipamentos. Ele dizia, usando seu apelido especial para mim, quem acorda cedo pega o peixe. Durante aquelas manhãs tranquilas na água, ele me ensinava sobre paciência e perseverança. Esses eram os momentos em que eu me sentia mais próxima dele. O mundo dos negócios funciona da mesma forma que a pesca, ele me disse certa vez. Você precisa saber onde procurar, quando esperar e quando agarrar a oportunidade. Mesmo quando criança, eu conseguia perceber o quanto o negócio da família significava para ele. Era o seu legado, a obra da sua vida. Meu irmão Jason era 5 anos mais velho que eu e, desde que me lembro, ele sempre competia pela aprovação do meu pai. Quando peguei meu primeiro peixe, Jason teve que pegar um também. Quando tirei nota em uma prova, Jason precisava de nota a mais. Papai nunca parecia notar essa competição doentia, ou, se notava, nunca a abordava. Na cabeça dele, uma pequena rivalidade entre irmãos provavelmente era saudável. Seu irmão tem um talento nato para os negócios, dizia papai sempre que Jason demonstrava interesse por imóveis ou mencionava a empresa no jantar. O orgulho em sua voz era inconfundível. Ele levará seus imóveis a novos patamares algum dia. A expectativa era clara desde cedo. Tanto Jason quanto eu eventualmente nos juntaríamos aos negócios da família. Papai havia planejado todo o nosso futuro. Nós dois cursamos a universidade dele, a Universidade Northwestern, para obter diplomas de administração. Jason estudaria operações e desenvolvimento, enquanto eu cuidaria de relações com clientes e marketing. Tudo foi perfeitamente planejado. Mas a arte conquistou meu coração desde cedo. Meus professores do ensino fundamental elogiavam meus desenhos. No ensino médio, ganhei vários concursos regionais. Enquanto Jason lia jornais de negócios e acompanhava meu pai em canteiros de obras, eu enchia cadernos de desenho e experimentava diferentes técnicas de pintura. O primeiro grande conflito com meu pai aconteceu no meu último ano do ensino médio. Quando chegaram as cartas de aceitação para a faculdade, escolhi a escola de design de Rhode Island em vez da Northwestern. Meu pai não conseguia entender minha decisão. A arte é um hobby, Alison, não uma carreira, disse-lhe durante o que se tornou uma discussão acalorada em seu escritório em casa. O negócio da família é o seu futuro. É a segurança. É o que planejamos há anos. É o que você vem planejando, retruquei. Eu nunca concordei com isso. Aquela noite marcou uma virada na nossa dinâmica familiar. Jason, sempre oportunista, se posicionou como o filho leal, aquele que não decepcionaria nosso pai. Não se preocupe, pai, disse-lhe durante o jantar, enquanto eu permanecia em silêncio. Vou garantir que a Reis Properties prospere por mais uma geração. Depois disso, meu pai começou a se distanciar mais. Nossas viagens de pesca pararam. Nossas conversas ficaram mais curtas e formais. Ele ainda pagava meus estudos, algo pelo qual eu era imensamente grata, mas nosso relacionamento havia mudado radicalmente. Houve momentos ocasionais de conexão. Ele foi à minha primeira exposição de arte na faculdade, e viu um vislumbre de orgulho em seus olhos quando viu meu trabalho. Mas esses momentos se tornaram cada vez mais raros. A manipulação de Jason foi sutil, mas eficaz. Ele começou a controlar a narrativa sobre mim para o resto da família. Para nossos tios Warren e Patrícia,
para nossos primos, para os sócios do papai, eu me tornei a filha ingrata que rejeitou o legado do pai. Jason fez questão de que todos soubessem o quanto essa traição havia magoado meu pai. Ela nem liga mais para ele, ouvi Jason dizer ao tio Warren em uma reunião de Natal em família no meu segundo ano. A verdade é que eu tinha ligado na semana anterior, mas meu pai não tinha atendido. Quando confrontei Jason mais tarde, ele apenas deu de ombros. Estou só dizendo a verdade, mana. Você fez sua escolha. Quando me formei na faculdade de artes, a narrativa já estava firmemente estabelecida. Jason era o filho dedicado que continuaria o legado dos reis. Eu era a filha que virou as costas para a família. E o pior era que eu podia ver meu pai começando a acreditar nisso também. Meus anos de faculdade se passaram em um turbilhão de estúdios de arte, exposições e empregos de meio período. Apesar da distância crescente entre nós, eu ainda me esforçava para manter meu relacionamento com meu pai. Eu lhe enviava fotos das minhas obras de arte, na esperança de mostrar a ele que minha escolha não era uma rejeição a ele, mas sim a busca da minha própria paixão. No meu penúltimo ano, criei uma série de pinturas abstratas inspiradas no horizonte de Boston, o horizonte do meu pai, como eu o chamava, já que muitos daqueles prédios abrigavam suas propriedades. Fiquei emocionado quando uma galeria local selecionou a série para exposição. Enviei um convite para o meu pai, esperançosa de que ver meu sucesso pudesse ajudar a preencher a lacuna entre nós. Eu adoraria que você viesse, eu disse durante o nosso telefonema. A inauguração é na sexta-feira, às 19 horas. Vou verificar minha agenda, respondeu ele, com a voz carregada daquele tom formal que adotará comigo. Jason e eu podemos fechar o negócio na propriedade de Arborville naquele dia. Tentei não demonstrar minha decepção. Bem, a exposição dura 2 semanas, então talvez outro dia seja uma boa ideia. Talvez, disse ele. Eu te aviso. Para minha surpresa, meu pai apareceu não na noite de abertura, mas na terça-feira seguinte. Ele chegou sozinho, sem me avisar que viria. O dono da galeria o reconheceu da foto que eu guardava na exposição e me chamou. Seu trabalho é interessante, disse papai, estudando meu trabalho maior. Havia algo em sua voz que eu não conseguia decifrar. Você é claramente talentoso. Não foi a aprovação entusiasmada que eu esperava, mas já era alguma coisa. Tomamos café depois e, por uma breve hora, quase nos sentimos como nos velhos tempos. Ele perguntou sobre minhas aulas, meus planos para depois da formatura. Perguntei sobre os negócios, sobre sua saúde. Evitamos cuidadosamente qualquer assunto controverso. Ao nos despedirmos, ele deu um tapinha desajeitado no meu ombro. Estou orgulhoso de você por se esforçar, Alison, disse ele. Mesmo que não seja o que eu teria escolhido. Aquele momento me deu esperança. Talvez, com o tempo, ele aceitasse totalmente o meu caminho. O que eu não sabia na época era que Jason estava trabalhando arduamente para garantir que isso nunca acontecesse. Só descobri a extensão da sua sabotagem anos depois. Depois da formatura, mudei-me para Nova York para seguir minha carreira artística. A distância tornou a comunicação com meu pai ainda mais difícil. Eu ligava nos feriados e aniversários, mas nossas conversas continuavam formais. Jason, por sua vez, havia se integrado totalmente a Reis Properties. Segundo informações da família, ele era o braço direito do pai, envolvido em todas as decisões importantes. Durante uma visita a Boston no dia de Ação de Graças, notei que meu pai parecia cansado. As linhas ao redor dos seus olhos tinham se aprofundado e ele parecia se mover mais lentamente. Você está se sentindo bem? Perguntei a ele em particular. Estou ficando velho, ele dispensou com um aceno de mão. O médico disse que preciso controlar minha pressão arterial, só isso. Mais tarde, soube pela tia Patrícia que meu pai havia sofrido um pequeno susto cardíaco no início daquele ano. O Jason tem sido uma rocha, ela me disse. Aceitando o trabalho extra para que seu pai possa descansar mais. A implicação era clara. Enquanto eu estava fora, perseguindo meus sonhos egoístas, Jason apoiava meu pai de forma altruísta. O que a tia Patrícia não sabia, o que nenhum de nós sabia, era que o apoio de Jason incluía filtrar as comunicações do meu pai. Enviei cartões de aniversário que misteriosamente nunca chegaram. Deixei mensagens de voz que nunca foram respondidas. Enviei convites para minhas exposições em Nova York que, de alguma forma, se perderam.
Os métodos de Jason tornaram-se mais diretos à medida que a saúde do meu pai piorava. Durante as minhas raras visitas à casa, ele criava situações que reforçavam a sua narrativa sobre mim. Marcava reuniões de negócios importantes nos dias em que eu estava de visita e, depois, demonstrava decepção quando meu pai escolhia o trabalho em vez de passar tempo comigo. É assim que funciona quando você comanda uma empresa, Alison, Jason dizia com falsa simpatia. Alguns de nós temos responsabilidades que não podemos ignorar. 6 meses antes da morte do meu pai, fiz uma última tentativa de reconciliação. Eu havia alcançado um marco significativo. Meu trabalho foi exposto em uma prestigiosa galeria de Manhattan, e um renomado crítico de arte elogiou minha visão inovadora. Liguei para o meu pai, animada para contar a novidade. A ligação foi péssima. Meu pai pareceu distante, quase frio. Quando contei a ele sobre a exposição, ele mal me deu atenção. Que legal, disse ele, sem rodeios. Aliás, o Jason acabou de fechar o maior contrato da história da empresa. O empreendimento na Madison Avenue. Tentei expressar genuína felicidade pelo sucesso da empresa, mas meu pai me interrompeu. Olha, Alison, estou muito ocupado agora. A Reis Properties exige toda a minha atenção. Nem todos nós temos o luxo de ter hobbies. A rejeição dele à minha carreira como hobby me magoou. Depois de anos de trabalho duro e conquistas legítimas, ele ainda não conseguia enxergar valor no meu caminho. Quando tentei explicar o quanto a arte era importante para mim, como não era apenas um hobby, mas minha profissão, ele suspirou profundamente. Estou cansado demais para essa conversa. Talvez devêssemos conversar em outra hora. Nunca fizemos isso. Aquela foi a nossa última conversa de verdade. Desliguei, acreditando que nosso relacionamento jamais seria consertado, que ele sempre me veria como a filha que o decepcionou, a filha que não valia o tempo dele. Eu não tinha como saber, naquele momento, que cada palavra daquela conversa havia sido calculada não pelo meu pai, mas por Jason, que vinha envenenando o nosso relacionamento há anos. E eu não fazia ideia de que meu pai havia descoberto a verdade tarde demais para nos reconciliarmos pessoalmente, mas não tarde demais para ele consertar as coisas. Eu estava no meu apartamento em Nova York, me preparando para uma reunião com o dono de uma galeria, quando recebi a ligação. Não era de Jason nem de nenhum parente próximo, mas de Harold Jenkins, amigo de longa data e advogado do meu pai. Alison, disse Harold, com a voz grave, lamento informar que seu pai sofreu um ataque cardíaco grave ontem à noite. Minha mão agarrou o telefone com força. Ele está bem? A pausa que se seguiu me disse tudo antes mesmo de Harold falar. Sinto muito, Alison. Ele faleceu hoje cedo. Jason me pediu para te avisar. Jason pediu para Harold me ligar. Meu próprio irmão nem conseguiu pegar o telefone para me contar que nosso pai tinha morrido. Sentei-me pesadamente no sofá, a sala girando ao meu redor. Quando aconteceu, consegui perguntar. Por volta das 2 horas da manhã, ele estava em casa. A governanta o encontrou quando chegou esta manhã. Peguei o primeiro trem para Boston, jogando roupas numa mala com as mãos trêmulas. Durante a viagem, liguei para Jason várias vezes. Ele só atendeu na 4ª tentativa. O que foi, Alison? Estou lidando com muita coisa agora, ele disparou quando finalmente atendeu. Estou a caminho de Boston, eu disse, tentando manter a voz firme. Harold me contou sobre o papai. Por que você mesmo não me ligou? Tenho estado ocupado com os preparativos, respondeu ele friamente. Alguém tinha que intervir. Eu teria ajudado se você tivesse me ligado imediatamente. Jason zombou. Certo. Como se você estivesse tão envolvido na vida do papai ultimamente. Antes que eu pudesse responder, ele continuou: olha, o funeral está marcado para sexta-feira na igreja de São Marcos. O corpo do papai já está na funerária. Já está tudo resolvido. Sexta-feira? Faltam só 2 dias. Não deveríamos esperar para que as pessoas tenham tempo? Os arranjos já foram feitos, Alison, ele interrompeu. Papai e eu discutimos os desejos dele anos atrás. Não que você saiba de nada sobre isso. Cada conversa com Jason era como navegar em um campo minado. Respirei fundo. Onde devo ficar? A casa é?
A casa está cheia, com o tio Warren e a tia Patrícia hospedados lá. Você deveria reservar um hotel. Ele fez uma pausa. E Alison, tem uma reunião de família amanhã à noite antes do funeral. Só para a família mais próxima. A implicação era clara, eu não era bem-vindo. Quando cheguei a Boston, fui direto para a funerária. Precisava ver meu pai, me despedir à minha maneira. O agente funerário me levou a uma sala de velório privativa, onde meu pai jazia em um caixão caro, com uma aparência desconcertantemente tranquila em seu melhor terno. Oi, pai, sussurrei, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Sinto muito por não termos consertado as coisas. Fiquei ali por quase uma hora, conversando com ele em voz baixa, contando sobre minha vida em Nova York, todas as coisas que eu teria compartilhado se tivéssemos tido mais tempo, se não tivéssemos deixado as coisas desmoronarem. Naquela noite, sozinha no meu quarto de hotel, liguei para minha melhor amiga, Megan. Eles vão ter uma reunião de família amanhã e não me convidaram, contei a ela, tentando não deixar minha voz embargada. Isso é horrível, disse Megan. Você quer que eu vá ao funeral? Você não deveria ter que enfrentar isso sozinha. O apoio dela significou tudo para mim. Você poderia? Eu sei que é pedir muito. Amanhã estarei no primeiro trem, prometeu ela. Vamos superar isso juntos. O dia do funeral chegou com um tempo apropriadamente sombrio. Megan e eu chegamos à igreja de São Marcos 30 minutos antes, mas os bancos da frente já estavam cheios de familiares e colegas de trabalho. Jason, sentado na primeira fila com o tio Warren e a tia Patrícia, nem olhou para cima quando entrei. Encontramos lugares perto do centro da igreja. À medida que mais pessoas chegavam, eu sentia seus olhares, ouvia seus sussurros. A narrativa que Jason havia criado me seguia como uma sombra, a filha ingrata, a decepção familiar, surgindo apenas agora que talvez houvesse uma herança para reivindicar. A cerimônia em si foi elegante e formal, muito parecida com a do meu pai. O padre falou sobre as realizações comerciais do meu pai, suas contribuições para a comunidade, sua dedicação como pai, olhando fixamente para Jason durante esta última parte. Quando chegou a hora do elogio, Jason subiu ao pódio com o passo confiante de alguém que pertence àquele lugar. Seu discurso pintou um quadro de uma relação pai-filho que me pareceu quase fictícia, viagens de pesca de fim de semana que continuaram até a idade adulta, noites discutindo estratégias de negócios, o pai orgulhosamente observando Jason continuar o legado da família. Meu pai costumava dizer que a família era tudo para ele, disse Jason, com a voz carregada de emoção ensaiada. Ele acreditava em lealdade, em apoiar as pessoas que você ama, em honrar seus compromissos. O subtexto era inconfundível. Todos naquela igreja sabiam que ele estava contrastando sua dedicação com meu suposto abandono. Algumas pessoas, continuou Jason, olhando na minha direção, escolhem abandonar suas responsabilidades, seu legado familiar. Mas papai e eu sempre entendemos a importância de permanecermos fiéis às nossas raízes. Senti a mão de Megan apertar a minha enquanto eu lutava para manter a compostura. Após o culto, as pessoas se reuniram no salão da igreja para a recepção. Vários colegas de trabalho do meu pai se aproximaram para prestar condolências, embora a maioria das interações tenha sido breve e constrangedora. Tia Patrícia me abraçou com firmeza e rapidamente saiu para conversar com outros convidados. Eu estava me servindo de uma xícara de café quando Jason se aproximou, acompanhado de 2 primos. Se divertindo? Perguntou ele, em voz baixa, mas suficientemente alta para que os convidados próximos ouvissem. Deve ser bom aparecer depois de anos de ausência e ser tratado como família. Jason, este não é o momento nem o lugar, respondi, tentando manter a voz firme. Estamos aqui para homenagear o papai. Honrar o papai. Jason riu, o som áspero e amargo. É por isso que você está aqui? Porque, do meu ponto de vista, parece que você está aqui só pelo dinheiro. O papai vai te dar um fora, sabia? Várias cabeças se viraram ao ouvir seu tom de voz elevado. Senti meu rosto arder de humilhação. Você não tem ideia de por que estou aqui, eu disse. Não é? O sorriso de Jason era cruel. Você não se importa com esta família há anos. Não se importou quando o papai precisou de remédio para o coração. Não se importou quando ele estava se matando de trabalhar para manter a empresa que também teria garantido seu futuro. Você só se importa agora que possa haver algo para você.
As pessoas agora estavam me encarando abertamente. Ouvi alguém rir baixinho. Tio Warren se aproximou, colocando a mão no ombro de Jason. Talvez a Alison devesse ir embora, sugeriu ele, sem nem se dirigir a mim diretamente. Ela não é mais da família, né? As risadas que se seguiram de vários familiares quase me destruíram. Pensei em ir embora, poupando-me de mais humilhação. Mas algo me manteve paralisado. Eu devia isso ao meu pai para que isso acontecesse. Apesar de tudo, eu vou ficar, eu disse baixinho. Quer você goste ou não, ele também era meu pai. Jason deu de ombros dramaticamente. Como quiser, mas não crie muitas expectativas para amanhã. Papai sabia quem realmente se importava com ele no final. Amanhã, a leitura do testamento. Eu nem tinha pensado na herança, mas claramente todos os outros tinham. Na cabeça deles, essa era a única razão pela qual eu teria voltado, para reivindicar o que eles acreditavam que eu não merecia. Enquanto me afastava, ouvi a voz de Jason ecoando pela sala. Ela vai cantar uma música diferente amanhã quando perceber que o papai percebeu a encenação dela anos atrás. Se eu soubesse naquela época o quão proféticas aquelas palavras seriam, embora não da maneira que Jason pretendia. A recepção continuou como um pesadelo em câmera lenta. Pessoas que eu conhecia a vida toda ou me evitavam completamente ou se aproximavam com uma hostilidade mal disfarçada. Kenneth Sullivan, sócio do meu pai há 20 anos, falou comigo com uma polidez tão forçada que era quase pior do que pura grosseria. Seu pai era um homem extraordinário, disse Kenneth, olhando repetidamente por cima do meu ombro como se estivesse procurando uma saída. Ele construiu um legado e tanto com o Jason. Com o Jason, repeti. Certo. A empresa está em boas mãos agora, continuou ele, finalmente me olhando nos olhos. Seu irmão tem a visão do seu pai. A transição deve ser tranquila. A mensagem não poderia ter sido mais clara. Ninguém esperava que eu tivesse qualquer função na Reis Properties. O plano de sucessão já estava definido na mente de todos, e eu não fazia parte dele. Avistei minha prima Diane, minha colega de brincadeiras de infância, conversando com um grupo perto da mesa de refrescos. Quando ela me viu chegando, sussurrou algo para os outros antes de se afastar relutantemente para me cumprimentar. Alison, disse ela, com um abraço tão breve que mal se qualificou como contato físico. Sinto muito pelo tio Robert. Obrigada, respondi. Como você está? Quanto tempo? Bem. Ocupada com as crianças e tudo mais. Ela olhou para o grupo. O Jason mencionou que vocês estão morando em Nova York agora. Deve ser interessante. É sim. Tenho construído minha carreira como artista. Aliás, tenho uma exposição em uma galeria no mês que vem. Ah, que legal, interrompeu Diane, claramente desinteressada. Deve ser divertido seguir os próprios sonhos enquanto o Jason está aqui cuidando de tudo. Ela nem tentou esconder seu julgamento. Com licença, preciso ver como está meu marido. Antes que eu pudesse responder, ela se foi. Fiquei sozinho novamente, sentindo-me cada vez mais como um intruso indesejado no funeral do meu pai. Encontrei Megan perto das janelas, felizmente sozinha. Isso é pior do que eu esperava, sussurrei para ela. Todos me odeiam. Eles não te conhecem, respondeu Megan com firmeza. Só conhecem a história que Jason anda contando, na qual todos acreditam porque é mais fácil do que questioná-la. Olha, você está aqui pelo seu pai, não por eles. Só passe por hoje e pela leitura do testamento amanhã. Depois podemos voltar para Nova York. A leitura do testamento. Meu estômago se contraiu só de pensar nisso. Se o funeral foi tão ruim, quão pior seria amanhã? Com base na confiança de Jason, eu esperava ser deserdada publicamente, o que seria a confirmação final da decepção do meu pai comigo. Eu estava perdido nesses pensamentos quando ouvi a voz de Jason, mais alta do que o apropriado para o ambiente, claramente com a intenção de ser ouvida. Ainda não consigo acreditar que ela teve a coragem de aparecer hoje, disse-lhe ao tio Warren e a dois homens que reconheci como membros do conselho da Reis Properties. Depois de como ela partiu o coração do papai, recusando-se até mesmo a visitá-lo quando ele estava doente. Senti uma pontada de indignação. Eu não sabia que meu pai estava gravemente doente. Ninguém tinha me contado.
Mas antes que eu pudesse decidir se o confrontaria, Jason continuou. Bem, ela vai ter uma surpresa amanhã, disse-lhe com um sorriso irônico. Papai atualizou o testamento ano passado, depois que ela se recusou a vir para casa no aniversário dele. Ele finalmente percebeu que ela não merecia nada do que ele construiu. Um dos membros do conselho me notou por perto e cutucou Jason, que se virou com uma surpresa exagerada. Ah, Alison, não vi você aí, disse ele, sem nem tentar parecer sincero. Estávamos discutindo a reunião de amanhã com o advogado. Você está planejando comparecer, não é? Seu tom deixou claro que ele esperava, até mesmo torcia, que eu me afastasse para evitar a humilhação pública que ele acreditava me aguardar. Claro que estarei lá, respondi, lutando para manter a voz firme. Jason deu um sorriso frio. Excelente. Deve ser esclarecedor para todos. O tio Warren nem tentou esconder o desdém. Não sei por que você está se importando, Alison. Robert deixou bem claro seus sentimentos enquanto estava vivo. É mesmo? Perguntei, de repente me perguntando se não tinha deixado passar algo importante. O que ele disse exatamente? Isso é entre ele e os familiares que mantiveram contato, respondeu Warren. Talvez se você tivesse ligado com mais frequência nos últimos anos, saberia. Senti meu rosto corar de raiva e vergonha. Tentei manter contato. Não é tão simples quanto você está fazendo parecer. Nunca é com você, né? Interrompeu Jason. Sempre uma desculpa. Sempre culpa dos outros. Papai cansou disso, Alison. Ele cansou de esperar você crescer e aceitar suas responsabilidades. A conversa atraiu a atenção. Vários grupos próximos ficaram em silêncio, observando abertamente nosso confronto. Senti dezenas de olhares em mim, julgando, condenando. Você não tem ideia de como era meu relacionamento com o papai, eu disse, com a voz finalmente embargada. Você não tem o direito de. Tenho todo o direito, interrompeu Jason. Eu estava lá todos os dias, em tudo. Enquanto você estava em Nova York bancando artista, eu ajudava a administrar a empresa dele, levando-o a consultas médicas, sendo uma filha de verdade, desculpe, eu quis dizer filha de verdade. O deslize deliberado provocou algumas risadas dos espectadores. Minha humilhação foi completa. Fiquei ali, lutando contra as lágrimas, enquanto Jason sorria triunfante. Encare a realidade, Alison. Você só está aqui pelo dinheiro. Papai vai te dar um fora. Todo mundo aqui sabe disso. Você sabe. Amanhã a gente oficializa. Eu queria correr. Todos os meus instintos me gritavam para fugir daquele lugar horrível, daquelas pessoas horríveis que haviam aceitado a versão da realidade de Jason sem questionar. Mas ir embora só confirmaria suas crenças sobre mim. Apesar da humilhação ardente, apesar das lágrimas que mal conseguia conter, mantive minha posição. Acho que todos nós descobriremos amanhã, não é? Consegui dizer antes de me afastar com toda a dignidade que consegui reunir. Megan me encontrou no pequeno jardim da igreja, finalmente me permitindo chorar. Essas pessoas são tóxicas, disse ela, sentando-se ao meu lado. O Jason enganou todos eles completamente. Talvez ele esteja certo, sussurrei, com a dúvida se instalando. Talvez eu devesse ter me esforçado mais com o papai. Talvez eu não mereça nada. Isso é ridículo, disse Megan com firmeza. Seu irmão é manipulador e cruel. E aconteça o que acontecer amanhã com o testamento, você sabe o seu valor. O dinheiro do seu pai não define o seu valor, Alison. Ela estava certa, claro. Mas, ao sairmos da recepção, não pude deixar de sentir que a leitura do testamento de amanhã seria o veredito final sobre o meu relacionamento com meu pai, uma confirmação pública da sua decepção comigo. Eu não fazia ideia, então, de que meu pai havia deixado uma mensagem muito diferente para mim e para todos os outros. A manhã seguinte amanheceu com o mesmo céu cinzento que pairara sobre o funeral. Vesti-me cuidadosamente com um vestido preto simples, tentando me preparar mentalmente para o que estava por vir. Megan se ofereceu para me acompanhar à leitura do testamento, mas recusei. Era algo que eu precisava enfrentar sozinha. Me liga assim que acabar, ela insistiu quando saí do hotel. Aconteça o que acontecer. Prometi que faria isso, embora esperasse fazer essa ligação em lágrimas.
O escritório de advocacia Jenkins, Baxter Uri ocupava o último andar de um dos imóveis do meu pai no centro da cidade, um detalhe que me fez sentir como sal na ferida enquanto eu subia de elevador. Harold Jenkins, amigo e advogado do meu pai, cuidava dos assuntos jurídicos da família havia mais de 30 anos. Ele seria o responsável por me entregar o que eu presumi que seria a minha decepção final com meu pai. Quando cheguei, a sala de conferências já estava lotada de familiares e parceiros comerciais importantes. Jason estava sentado à cabeceira da mesa, já se posicionando como o novo patriarca da família Reis. O tio Warren e a tia Patrícia estavam sentados à sua direita, com o diretor financeiro da empresa e 2 membros do conselho ao lado. Todos conversavam confortavelmente, num clima quase festivo. A conversa cessou quando entrei. Jason olhou para cima com uma expressão de falsa surpresa. Alison, você veio mesmo. Ele gesticulou para uma cadeira vazia na outra ponta da mesa. Reservamos um lugar para você. A disposição dos assentos não era sutil, eu, isolada na ponta da mesa, enquanto Jason comandava a cabeceira. Ocupei meu lugar designado sem fazer comentários, ignorando sussurros e olhares. Eu estava contando a todos sobre o projeto da Madison Avenue, continuou Jason. Aquele em que meu pai e eu trabalhamos nos últimos meses dele. Vai revolucionar todo o bairro. A implicação era clara. Era uma discussão de negócios de família que não me dizia respeito. Permaneci em silêncio, contando os minutos até que aquela provação terminasse. Precisamente às 10 horas, Harold Jenkins entrou na sala de conferências. Ao contrário dos outros, ele me cumprimentou com genuíno carinho. Alison, obrigado por ter vindo, disse ele, apertando meu ombro brevemente antes de se posicionar no centro da mesa. Sinto muito pelo seu pai. Ele falava muito de você. Essa simples gentileza quase me fez perder a compostura. Assenti com gratidão, sem confiar em mim mesma para falar. Harold colocou sua maleta sobre a mesa e se dirigiu à sala. Antes de começarmos, quero agradecer a todos por terem vindo hoje. Robert Reis não foi apenas meu cliente, mas meu querido amigo por mais de 3 décadas. Sua perda é profundamente sentida por todos nesta sala. Houve murmúrios de concordância. Harold continuou, Robert foi meticuloso em seu planejamento, como todos sabem. Ele deixou instruções muito específicas sobre como o dia de hoje deveria prosseguir. Jason se inclinou para a frente, com uma expressão confiante. Estamos todos ansiosos para respeitar a vontade do papai e seguir em frente com a transição que ele planejou. Harold assentiu, mas sua expressão permaneceu neutra. As instruções de Robert para esta leitura são um tanto incomuns. Ele preparou uma declaração em vídeo para acompanhar o testamento formal. O anúncio foi recebido com olhares confusos. Testamentos em vídeo não eram inéditos, mas também não eram uma prática comum, especialmente para alguém com uma mentalidade tão tradicional quanto meu pai. Um vídeo? Perguntou Jason, com uma ponta de incerteza atravessando seu rosto pela primeira vez. Ele nunca me disse isso. Robert gravou isso em particular há cerca de 3 meses, explicou Harold. Ele foi bem específico ao dizer que deveria ser visto antes que as disposições escritas fossem discutidas. Observei atentamente a reação de Jason. A confiança que irradiara dele durante toda a manhã pareceu vacilar ligeiramente. Ele se recuperou rapidamente, mas eu já tinha percebido um momento de genuína surpresa, talvez até de preocupação. Bem, vamos logo com isso, disse Jason com uma casualidade forçada. Tenho certeza de que o papai só queria dar um toque pessoal aos seus desejos formais. Harold acenou com a cabeça para seu assistente, que havia entrado com um laptop e um projetor. Vamos exibir o vídeo na tela na ponta da mesa. À medida que o equipamento era instalado, a atmosfera na sala mudou. O que antes parecia uma formalidade, uma confirmação pública de decisões já tomadas, agora continha um elemento de imprevisibilidade. Notei Jason sussurrando intensamente para o tio Warren, cuja expressão ficava cada vez mais preocupada. Robert foi bem claro ao dizer que todos os presentes estarão presentes neste vídeo, disse Harold, consultando um papel em sua pasta. Deixe-me confirmar a presença. Ele leu uma lista de nomes, marcando cada pessoa conforme a presença deles. Ao terminar, assentiu com satisfação. Excelente. Estamos todos aqui. Ele se virou para o assistente. Estamos prontos para começar.
As luzes diminuíram um pouco e Harold inseriu um pendrive no laptop. Após alguns ajustes técnicos, o projetor iluminou a tela, e lá estava meu pai. Vê-lo, saudável, sereno, vivo, me atingiu como um golpe físico. Ele estava sentado à sua mesa no escritório em casa, vestindo o terno azul marinho que reservava para reuniões importantes. Seus cabelos grisalhos estavam impecavelmente penteados, sua expressão séria, porém calma. Ele olhou diretamente para a câmera, criando a ilusão perturbadora de que estava olhando para cada um de nós na sala. A sala de conferências ficou completamente silenciosa. Até Jason pareceu momentaneamente atordoado com a aparição póstuma do nosso pai. Olá a todos, começou o papai, com uma voz tão familiar que me fez sentir um nó na garganta de tristeza. Se vocês estão assistindo a isso, então não estou mais com vocês. Pedi ao Harold para compartilhar esta mensagem porque há verdades que precisam ser ditas, verdades que, infelizmente, só reconheci quando já era quase tarde demais. Ele fez uma pausa, parecendo organizar os pensamentos. Olhei ao redor da mesa e notei que todos estavam ligeiramente inclinados para a frente, atentos a cada palavra do meu pai. O que vou dizer vai surpreender muitos de vocês, continuou papai. Vai deixar alguns chateados. Mas antes de deixar este mundo, preciso esclarecer as coisas. Senti uma sensação estranha no peito, não exatamente esperança, mas algo próximo a ela. A expressão do meu pai se suavizou e, por um breve momento, vislumbrei o pai de quem me lembrava daquelas primeiras pescarias, o pai que me amara incondicionalmente antes de tudo mudar. Esta é principalmente uma mensagem sobre a verdade, disse ele, sobre família, sobre traição e perdão. Seus olhos pareciam olhar diretamente para mim. E sobre segundas chances que chegam tarde demais, mas talvez não tarde demais para consertar as coisas. Enquanto meu pai continuava falando, percebi que, independentemente do que eu esperava dos acontecimentos de hoje, eu não estava preparado para o que estava prestes a acontecer. Quero começar falando diretamente com a minha filha, Alison, disse papai, seus olhos parecendo encontrar os meus através da tela. Se você está aqui, e espero de todo o coração que esteja, preciso dizer algo que deveria ter dito pessoalmente. Me desculpe. Um murmúrio coletivo percorreu a sala. Jason se remexeu desconfortavelmente na cadeira. Sinto muito pela distância que se criou entre nós. Sinto muito por não apoiar seus sonhos. Acima de tudo, sinto muito por acreditar em mentiras sobre você que eu deveria ter questionado. A expressão do meu pai se tornou sofrida. Veja bem, recentemente descobri algo que mudou tudo o que eu pensava saber sobre a dinâmica da nossa família nos últimos anos. Há cerca de 6 meses, tive outro pequeno episódio cardíaco. Os médicos me aconselharam a reduzir minha carga de trabalho, então comecei a trabalhar em casa com mais frequência. Ele se inclinou ligeiramente para a frente. Uma tarde, eu estava procurando alguns documentos no escritório de Jason, em casa, quando encontrei algo perturbador, uma gaveta cheia de cartões e cartas suas, Alison. Soltei um suspiro audível. Ao redor da mesa, cabeças se viraram para mim e depois para Jason, que havia ficado completamente imóvel. Cartões de aniversário que eu supostamente nunca recebi, continuou papai. Convites para suas exposições de arte, bilhetes me atualizando sobre sua vida. Tudo fechado, tudo escondido. Sua voz endureceu. Tudo deliberadamente escondido de mim. Jason se levantou abruptamente. Isso é ridículo. Papai ficou confuso depois que seu coração... Senhor Reis, por favor, sente-se, interrompeu Harold com firmeza. As instruções do seu pai foram explícitas. O vídeo deve ser reproduzido na íntegra, sem interrupção. Jason afundou-se novamente na cadeira, com o rosto corado. Na tela, meu pai continuou, essa descoberta me levou a investigar mais a fundo. Contratei um investigador particular, sem o conhecimento de Jason, para investigar outras discrepâncias que eu começava a notar. O que encontrei foi profundamente preocupante. Papai pegou uma pasta da mesa. O investigador descobriu que Jason vinha interceptando as ligações de Alison para casa e para o escritório. Ele apagava as mensagens de voz dela, retornava as ligações quando sabia que ela não atenderia e depois me dizia que ela não estava disponível. Ele sabotava ativamente qualquer tentativa de reconciliação entre nós. A sala de conferências estava em um silêncio mortal.
Senti lágrimas escorrendo pelo meu rosto, incapaz de processar a magnitude do que ouvia. Mas isso não foi tudo, disse papai, sério. A investigação revelou algo ainda mais perturbador sobre o negócio. Jason vinha se envolvendo em práticas questionáveis que vão contra tudo que a Reis Properties defende. Ele vinha economizando em materiais de construção, falsificando relatórios de inspeção e, em um caso, subornando um funcionário da prefeitura para agilizar a obtenção de licenças. Alguém engasgou. Os membros do conselho trocaram olhares alarmados. Construí esta empresa com base na integridade, disse meu pai, elevando a voz emocionada. Meu pai me ensinou que nosso nome significava algo, que uma propriedade Reis era construída para durar, construída com orgulho e honestidade. Jason traiu esses valores em troca de lucro e conveniência. Jason agora estava visivelmente suando. Sua confiança anterior havia evaporado completamente. Isso é um mal-entendido, disse ele a ninguém em particular. Papai estava confuso. A medicação. Senhor Reis, Harold alertou novamente. Por favor. Na tela, a expressão do pai se suavizou novamente. Alison, quando descobri tudo isso, meu primeiro instinto foi te ligar imediatamente. Mas percebi uma coisa importante. Você não deveria ter que ouvir meu pedido de desculpas por telefone. Você merecia mais do que isso. Combinei de vir a Nova York para ver sua vida lá, para te conhecer nos seus termos. Meu coração se apertou dolorosamente. Mas você nunca veio, sussurrei, como se ele pudesse me ouvir. Papai continuou, eu tinha planejado te visitar na semana seguinte aquele último telefonema, aquele em que eu estava tão distante. Aquele telefonema não era o que você pensava. Eu estava distante porque estava com raiva, não de você, mas de Jason e de mim mesmo por ter sido tão cego por tanto tempo. Eu estava planejando te surpreender em Nova York, ver sua galeria, finalmente te dizer pessoalmente o quanto estou orgulhoso de você. Papai fez uma pausa, tomado pela emoção por um instante. Parece que meu coração tinha outros planos. Então, este vídeo terá que servir como pedido de desculpas e o reconhecimento que você merece. Ele pegou outra pasta. Tenho acompanhado sua carreira, Alison, não pelas atualizações filtradas do Jason, mas por revistas de arte e sites de galerias. Vi suas resenhas, suas exposições. Até comprei várias de suas peças por meio de um intermediário. Essa revelação me deixou completamente chocado. Meu pai tinha comprado minha obra de arte e apoiado minha carreira anonimamente. Sua criatividade, sua visão, sua determinação em seguir seu próprio caminho, essas são qualidades a serem admiradas, não condenadas. Eu errei ao tentar forçá-la a um molde que não se encaixava. Você não é apenas uma artista talentosa, Alison. Você é uma mulher de negócios por direito próprio, construindo algo do nada, assim como eu fiz quando era jovem. Papai se endireitou na cadeira, com a expressão mais formal. Agora, vamos ao assunto do meu testamento e do futuro da Reis Properties. Jason se inclinou para a frente novamente, atenção evidente em cada linha do seu corpo. Considerando o que descobri sobre as práticas comerciais de Jason e sua fraude deliberada em relação a Alison, não posso, em sã consciência, deixar a empresa exclusivamente nas mãos dele. Meu testamento original, redigido há 5 anos, teria tornado Jason o herdeiro principal tanto do meu patrimônio pessoal quanto da Reis Properties, com um pequeno fundo fiduciário estabelecido para Alison. Jason assentiu levemente, como se isso confirmasse o que ele vinha dizendo a todos. Esse testamento foi revogado, continuou papai com firmeza. Em seu lugar, estabeleci as seguintes disposições. A sala ficou completamente silenciosa. Eu quase conseguia ouvir corações batendo no silêncio. Para meu filho, Jason Reis, deixo uma herança em dinheiro de $500 mil, a ser mantida em um fundo fiduciário e distribuída em pagamentos anuais de $50 mil, dependendo de sua cooperação com a investigação ética que iniciei na Reis Properties e de sua conclusão de um programa de ética empresarial na Northwestern University. O rosto de Jason perdeu a cor. O quê? Sussurrou ele com a voz rouca. Para minha filha, Alison Reis, deixo minha residência pessoal e seu conteúdo, meu portfólio de investimentos pessoais e 51% da propriedade da Reis Properties. A sala explodiu em exclamações de choque. Tio Warren chegou a se levantar em protesto antes que Harold o fizesse voltar ao seu lugar com firmeza. Na tela, o pai continuou calmamente em meio ao tumulto.
A visão artística e a base ética de Alison fazem dela a pessoa ideal para guiar a Hayes Properties rumo ao futuro. Ela pode optar por assumir um papel ativo na gestão ou servir como presidente do conselho, enquanto continua sua carreira artística. Essa será a decisão dela. Eu não conseguia respirar. Isso não podia estar acontecendo. Depois de anos acreditando que meu pai havia rejeitado minhas escolhas, ele não apenas as confirmava, mas também me confiava a obra da sua vida. Os 49% restantes das ações da empresa serão distribuídos entre os atuais membros do conselho e a alta administração, com alocações específicas detalhadas no testamento, explicou meu pai. Também criei uma fundação em meu nome para apoiar a educação artística em Boston, a ser dirigida por Alison. Papai olhou diretamente para a câmera novamente. Sei que isso é um choque para todos, principalmente para Jason. Filho, espero que, com o tempo, você entenda que esta decisão vem do amor por você, por Alison e pela empresa que leva o nosso nome. O caminho que você trilhou não leva a nada de bom. Minha esperança é que estas disposições o guiem de volta aos valores que tentei incutir em você. Jason se levantou de repente, jogando a cadeira para trás. Isso é loucura. Ele foi manipulado. Vou contestar isso. Eu esperava essa reação, disse papai, quase como se estivesse respondendo diretamente à explosão de Jason. Harold tem documentação abrangente de tudo que a investigação revelou, incluindo conversas gravadas, documentos falsificados e registros financeiros. Contestar o testamento só resultaria em tornar essas informações públicas, possivelmente levando a acusações criminais. Jason ficou em silêncio, seu rosto uma máscara de fúria e descrença. Alison, continuou papai, suavizando a voz novamente, sei que esta é uma responsabilidade enorme que você nunca pediu. Se decidir vender suas ações ou seguir um caminho completamente diferente, incluir disposições para isso também. Mas espero que considere aceitar esta função. A Hayes Properties poderia se beneficiar enormemente de sua nova perspectiva e base ética. Papai fez uma pausa, a emoção retornando ao seu rosto. Mais do que tudo, eu gostaria que tivéssemos tido a chance de nos reconciliar pessoalmente, de ir pescar novamente, de conversar sobre sua arte, de reconstruir o que estava quebrado. Lamento profundamente que isso não aconteça agora. Lágrimas escorriam livremente pelo meu rosto. Ao redor da mesa, até mesmo aqueles que tinham sido mais frios comigo pareciam desconfortáveis, evitando meu olhar. Vou concluir com isso, disse papai. Família é complicada. Negócios são complicados. Mas a integridade nunca deve ser complicada. Ou ela existe ou não existe. Alison nunca perdeu a sua, mesmo quando teria sido mais fácil ceder. É por isso que, no fim das contas, ela é a pessoa certa para continuar o legado de Hayes. Papai sorriu, um sorriso genuíno e caloroso que eu não via há anos. Amo vocês dois, Jason e Alison. Espero que esta decisão leve à cura, ao crescimento e, por fim, a uma família e uma empresa mais fortes. Obrigada a todos por ouvirem. A tela ficou preta. Por vários instantes, ninguém falou nem se moveu. O silêncio foi quebrado pelo som da risada áspera de Jason. Você acha que isso muda alguma coisa? Disse ele, me encarando. Você não sabe nada sobre administrar uma imobiliária. O conselho nunca vai te aceitar. Ele olhou ao redor da mesa em busca de apoio, mas os membros do conselho evitavam cuidadosamente seu olhar. Harold pigarreou. Talvez este seja um bom momento para um breve recesso antes de prosseguirmos com a leitura formal do testamento. Há documentos e provas adicionais que o Sr. Hayes me instruiu a compartilhar sobre a investigação que ele mencionou. Jason saiu furioso sem dizer mais nada. A maioria dos outros o seguiu, murmurando entre si, lançando olhares incertos em minha direção. Só Harold permaneceu, reunindo seus papéis metodicamente. Você sabia? Perguntei baixinho. De tudo isso? Harold assentiu. Seu pai me confidenciou depois que fez a descoberta. Ele ficou arrasado com o tempo que perdeu com você. Ele fez uma pausa, olhando-me com ternura. Ele tinha muito orgulho de você, Alison. Ele guardava um portfólio de artigos sobre suas exposições na gaveta da escrivaninha. O verdadeiro, não o que Jason controlava. As lágrimas voltaram, mas desta vez de forma diferente, lágrimas de tristeza misturadas a um profundo sentimento de vingança e oportunidade perdida.
Quem me dera ter sabido. Quem me dera que tivéssemos tido mais tempo. Ele também, disse Harold gentilmente. Mas ele também acreditava que você tinha força para lidar com essa responsabilidade. Senão, ele não teria deixado a empresa para você. Enquanto os outros começavam a voltar para dar continuidade aos procedimentos, sentei-me ereto na cadeira, enxugando as lágrimas. O caminho à frente seria desafiador, uma empresa para aprender, um irmão para lidar, um legado para honrar. Mas, pela primeira vez em anos, senti o amor e a aprovação do meu pai não apesar das minhas escolhas, mas por causa delas. E isso fez toda a diferença. Os dias seguintes à leitura do testamento passaram em meio a uma série de reuniões, briefings jurídicos e processamento emocional. Jason, fiel à sua natureza, imediatamente contratou um advogado para contestar o testamento, mas Harold estava preparado. As provas que meu pai havia reunido eram abrangentes e contundentes. Após uma breve, mas intensa, batalha judicial, Jason retirou a contestação, aceitando os termos conforme escritos. Eu não o via nem falava com ele desde que ele saiu furioso da sala de conferências. Harold me informou que Jason tinha se mudado da casa do papai, agora minha casa, e tirado férias prolongadas no exterior. Não pude deixar de sentir uma mistura complexa de raiva, pena e um persistente apego familiar. Apesar de tudo o que ele tinha feito, ele ainda era meu irmão, o garotinho que um dia construiu castelos de areia comigo nas praias de Cape Cod. Minha primeira decisão importante foi se eu deveria voltar para Boston ou tentar administrar a empresa remotamente de Nova York. Após cuidadosa consideração e discussões com Harold e o conselho, decidi voltar temporariamente, pelo menos até assumir o controle dos negócios e estabelecer uma estrutura de gestão confiável. A transição da empresa não foi tranquila. Vários funcionários antigos e leais a Jason pediram demissão. Outros estavam céticos em relação à minha liderança, questionando o que um artista poderia saber sobre desenvolvimento imobiliário. Enfrentei esses desafios de frente, encarando o negócio com a mesma dedicação que dedicara à minha carreira artística. Não pretendo ser especialista em imóveis, disse aos funcionários reunidos durante minha primeira reunião geral da empresa, mas conheço os valores do meu pai e os meus. A Reis Property será administrada com integridade, criatividade e respeito por todos que trabalham aqui. Cerquei-me de consultores experientes, passei longas horas estudando o negócio e, aos poucos, comecei a conquistar o respeito da empresa. Também iniciei uma revisão ética completa de todos os projetos em andamento, implementando as mudanças necessárias mesmo quando elas impactavam os resultados financeiros. O projeto da Madison Avenue, sobre o qual Jason se gabou no funeral, exigiu revisões significativas depois que descobrimos vários atalhos de segurança. Os custos adicionais reduziram os lucros, mas o edifício resultante era algo de que todos podíamos nos orgulhar. Na cerimônia de inauguração, 6 meses após a morte do meu pai, senti fortemente sua presença, aprovando as decisões difíceis, mas certas. Aos poucos, familiares começaram a se aproximar. A primeira foi minha prima Diane, que ligou hesitante certa tarde. Eu te devo um pedido de desculpas, disse ela sem rodeios. Eu acreditei na versão do Jason sem nunca ter perguntado a sua. Isso não foi justo. Não, não foi, concordei, sem facilitar para ela. Anos de julgamento e exclusão não poderiam ser apagados com um único telefonema. Eu entendo se você não quiser falar comigo, continuou Diane. Mas eu gostaria de uma chance de reconstruir nosso relacionamento, se você estiver disposta. Considerei o pedido dela. Estou aberta a isso, mas vai levar tempo. E preciso que você entenda que eu nunca abandonei o papai. Nunca deixei de me importar com esta família. Eu sei disso agora, disse ela baixinho. Todos nós sabemos. Conversas semelhantes se seguiram com o tio Warren, a tia Patrícia e outros familiares. Alguns demonstravam remorso sincero. Outros pareciam mais interessados em manter os laços com os negócios da família do que em uma reconciliação genuína. Acolhi bem o primeiro, mas mantive limites saudáveis com o último. Uma das minhas descobertas mais significativas aconteceu quando finalmente me mudei para a casa do meu pai. No escritório dele, atrás de um painel falso na estante que eu lembrava das caças ao tesouro da infância, encontrei uma coleção de minhas obras de arte, não apenas as peças que ele havia comprado anonimamente, mas também fotografias dos meus trabalhos de estudante, recortes de jornais sobre exposições e até mesmo uma cópia emoldurada do meu diploma da Faculdade de Artes.
Ao lado desses tesouros, havia um diário encadernado em couro. Abrindo-o com as mãos trêmulas, encontrei anotações que datavam de anos atrás, registrando os pensamentos do meu pai sobre o negócio, sobre Jason e sobre mim. As primeiras entradas refletiam sua decepção com a minha escolha de carreira. Mas, com o passar do tempo, seu tom mudou. Vi a nova exposição da Alison online hoje, dizia uma entrada de 2 anos antes de sua morte. O trabalho dela está recebendo a atenção de críticos sérios. Há uma profundidade em suas pinturas que me lembra de como ela costumava ver o mundo quando criança, sempre notando coisas que o resto de nós não percebia. Eu gostaria de poder dizer a ela o quanto estou orgulhosa, mas a distância entre nós agora parece intransponível. Jason diz que ela também não retorna às ligações dele. Eu me pergunto se ela realmente superou esta família. Os registros posteriores tornaram-se mais questionadores, revelando as primeiras sementes de dúvidas sobre a narrativa de Jason. Os registros finais documentaram suas descobertas chocantes e sua determinação em consertar as coisas. O investigador particular confirmou meus piores temores hoje, escreveu ele 3 meses antes de morrer. Jason vem mantendo Alison sistematicamente longe de mim, interceptando nossas comunicações há anos. Como pude ser tão cego? Meu filho traiu não só a irmã, mas também os valores fundamentais que eu pensava ter incutido nele. Preciso consertar isso, entrar em contato com Alison diretamente, contar a verdade, pedir perdão. Estou planejando uma viagem para Nova York no mês que vem. Só espero que não seja tarde demais para consertar o que foi quebrado. Lágrimas rolaram pelo meu rosto enquanto eu li a sua última anotação, datada de poucos dias antes do ataque cardíaco. Fiz os preparativos para Nova York. Não me sentia tão esperançoso há anos. Também me encontrei com Harold para discutir a mudança do meu testamento. Se algo acontecer antes que eu possa me reconciliar com Alison pessoalmente, pelo menos ela saberá a verdade. Pelo menos ela saberá que eu a amava, que reconheci sua força e integridade. As ações de Jason devem ter consequências, embora me parta o coração colocá-las em prática. Só espero que um dia meus 2 filhos encontrem o caminho de volta aos valores que mais importam. Essas descobertas me ajudaram a começar a me curar, a perdoar meu pai e a mim mesma pelos anos que perdemos. Eu não podia mudar o passado, mas podia honrar sua memória liderando a empresa com a integridade que ele valorizava e nutrindo minha visão artística paralelamente a essa nova responsabilidade. 6 meses depois de assumir a Reis Properties, lancei a Robert Reis Foundation for Arts Education, usando os lucros da empresa para financiar programas de arte em escolas carentes de Boston. Para a exposição inaugural da fundação, exibi minha nova série de pinturas inspiradas nas viagens de pesca da minha infância, juntamente com uma seleção cuidadosamente selecionada de artistas locais emergentes. A abertura da exposição contou com a presença expressiva tanto da comunidade artística quanto do mundo empresarial. Ao me dirigir à plateia, senti uma sensação de integração entre esses 2 aspectos da minha vida que antes pareciam irreconciliáveis. Meu pai me ensinou 2 lições importantes, contei aos convidados reunidos. Primeiro, que integridade é inegociável. E segundo, que às vezes a perspectiva mais valiosa vem de se distanciar e ver as coisas de forma diferente. É isso que a arte faz por nós. Ela nos desafia a ver o mundo com novos olhos. A Fundação Robert Reis visa dar esse presente à próxima geração. Após os discursos, enquanto os convidados se misturavam e admiravam as obras de arte, Harold se aproximou de mim com um sorriso gentil. Seu pai ficaria incrivelmente orgulhoso, disse ele, olhando ao redor da exposição. Você conseguiu honrar tanto o legado dele quanto a sua própria visão. Poucas pessoas conseguiriam encontrar esse equilíbrio com tanta elegância. Gostaria que ele pudesse ver, respondi, sentindo a dor familiar da perda se intensificar momentaneamente. De certa forma, acho que ele percebeu, disse Harold, pensativo. Ele reconheceu seu potencial muito antes de qualquer um de nós. Foi por isso que ele fez a escolha que fez. Na manhã seguinte, visitei o túmulo do meu pai pela primeira vez desde o funeral. Levei um simples buquê de flores silvestres e sentei-me ao lado da lápide no tranquilo cemitério. Estou tentando fazer o que é certo por você, pai, eu disse suavemente. A empresa está indo bem. Acabamos de lançar a fundação. Acho que você aprovaria as mudanças que fizemos. Fiz uma pausa, organizando meus pensamentos. Encontrei seu diário.
Sei que você queria se reconciliar. Gostaria que tivéssemos tido essa chance, mas saber que você estava orgulhosa de mim, que você me entendia, significa tudo. Contei a ele sobre o negócio, sobre a minha arte, sobre o desafio e a satisfação inesperada de unir esses mundos. Enquanto falava, senti uma sensação de paz tomar conta de mim, uma sensação de que, apesar de tudo, algo quebrado havia sido consertado. Não tive notícias do Jason, continuei. O Harold disse que está em algum lugar da Europa. Espero que um dia possamos encontrar um jeito de seguir em frente, mas não estou prendendo a respiração. Algumas feridas demoram mais para cicatrizar do que outras. Antes de sair, coloquei a mão no granito frio da lápide. Eu te amo, pai. Obrigada por acreditar em mim, mesmo quando eu não sabia. Tentarei te deixar orgulhoso todos os dias. A vida continua sendo um equilíbrio complexo entre liderança empresarial e busca artística. Às vezes, me sinto sobrecarregada pela dupla responsabilidade, questionando se consigo realmente fazer jus a ambas. Outros dias trazem momentos inesperados de clareza e propósito, confirmação de que estou no caminho certo. O que aprendi com tudo isso é que relacionamentos familiares raramente são simples. Eles são moldados por mal-entendidos, pelas histórias que contamos a nós mesmos e uns aos outros, por oportunidades aproveitadas e perdidas. Meu pai e eu perdemos anos que jamais recuperaremos. Mas, no final, a verdade prevaleceu. Seu ato final me deu não apenas um império empresarial, mas algo muito mais valioso, a certeza de que ele me via de verdade e me amava exatamente como eu sou. Você já vivenciou um momento em que a verdade finalmente veio à tona após anos de mal-entendidos? Como isso mudou sua perspectiva sobre seus relacionamentos? Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. Se esta história ressoou com você, curta e inscreva-se para mais histórias sobre família, cura e descoberta do seu caminho. Obrigada por se juntar a mim nesta jornada. E lembre-se de que às vezes os maiores presentes vêm embrulhados nos pacotes mais inesperados.